Olá, queridos, bom dia, paz a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Glória a Deus. Vamos para mais uma live poderosa da parte do Senhor, uma live abençoada. Nós já vamos dar início, queridos. Só estou aguardando o pessoal entrar. O pessoal está sendo sinalizado agora. A plataforma demora alguns segundinhos para sinalizar todo mundo, tá? E a gente já inicia mais essa aula aqui, em nome de Jesus. E além das ondas olharei, se o mar crescer, eu sou teu, tu és meu. Glória a Deus. Vamos lá, queridos, vamos orar para nós iniciar. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aí com sede e fome de aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém. Será uma live poderosa, uma live abençoada, uma live cheia da presença do Senhor, com muito aprendizado. Amém. Você que está aí, fique, você vai aprender muito aqui. Em nome de Jesus. Tudo bem, queridos? Vamos lá, então? Vamos orar? Fecha os teus olhos aí onde você está. Vamos falar com Deus. Eterno Deus, obrigado, Pai, por essa manhã na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado mais uma segunda-feira, Senhor. Se hoje esse dia, Senhor, está acontecendo, é porque o Senhor fez esse dia. E nós te agradecemos por esse momento maravilhoso, por cada vida que está aqui, cada alma que quer aprender, Pai, um pouco mais a Tua palavra. Cada alma, Senhor, que está sedenta para ouvir a Tua voz, nós pedimos para que o Senhor continue falando conosco, nos trazendo, Senhor, revelação, ensino da Tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, nos leva a um nível mais profundo na Tua presença, pois nós queremos aprender de Ti, Senhor. Estamos sedentos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, sedentos para ouvir a Tua voz, sedentos, Senhor, para ir para um nível com mais intensidade na Sua presença. Nós Te louvamos, Senhor. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu peço para que o Senhor venha abrir os corações, ó Deus. Venha abrir as mentes, para que eles possam compreender a Tua palavra, a profundidade da Tua palavra. Em nome de Jesus. É o que eu peço, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos lá então. Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos já aqui com mais ou menos 200 pessoas online nas 3 plataformas. Se você puder, querido, já quero te pedir um favor. Se você puder, curta essa live aqui, compartilhe essa live com alguém que você ama, com alguém que você tem carinho aí, quer que essa pessoa cresça com Deus. Te peço para que você possa divulgar essa live. Tem um botãozinho aí na tua tela de curtir, de compartilhar. Faça isso para que a plataforma possa entregar esse conteúdo para mais e mais pessoas
e cada um de vocês possa aqui também me ajudar a divulgar o conhecimento e a palavra do Senhor. Tá bom? Vamos lá então. Glória a Deus por mais um dia. O Senhor tem aqui nos abençoado, tem cuidado de nós. Vamos então para o conteúdo. Você que está aqui, você sabe que nesses últimos dias nós estamos falando sobre oração. Amém? Escreve aqui para mim se você está aprendendo muito sobre oração aí. Como que está sendo esse conhecimento para você? Escreve aqui para mim rapidinho, se você puder. Como que está sendo esses ensinos sobre oração? Você tem aprendido muito aqui? Como que está aí o conhecimento? Como que você está crescendo bastante nesse ensino de oração? Escreve aqui para mim como que está sendo aí para você. Glória a Deus. O pessoal está falando que está sendo ótimo, está sendo muito bom. Está sendo muito edificante, que bênção. Aprendendo bastante. Então, maravilha. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Nós falamos que oração é uma forma, né, de comunicação com Deus. Tem outras formas? Tem outras formas. Nós podemos falar com Deus de muitas maneiras, né? Por exemplo, você pode falar com Deus na tua mente. Você pode falar com Deus aqui no teu pensamento. Não propriamente você abriu tua boca. Você abriu a tua boca, mas você está falando com Deus no pensamento. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, orações na mente, né? Existem orações que é muito bom nós termos esse conhecimento de orar no pensamento. Tem orações que é importante que você não expresse ela, que você não fale ela, para que Satanás não escute. E ele vem ali destruir aquele projeto, aquele plano na tua vida. Então você pode orar aqui dentro, na tua mente, né? Aqui dentro, no teu pensamento, e Deus ele ouve os teus pensamentos. A Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações, mas também sonda cada mente e coração. Ou seja, Deus ele sonda o teu coração, teus sentimentos, tuas emoções, mas ele também sonda a tua mentalidade. Então você não precisa literalmente expressar, abrir tua boca para orar, mas você pode se comunicar com Deus por meio do teu pensamento. Profeta, eu posso orar só no pensamento? Não. Por que você não pode orar só no pensamento? Porque quando você ora só no pensamento, como que você expulsa demônio no pensamento? Ele lê seu pensamento? Ele lê sua mente? Óbvio que não. O diabo não tem poder de ler as nossas mentes. Ele não tem poder de ler os nossos pensamentos. Então nós precisamos orar também com a boca. Eu preciso declarar com palavras. Eu preciso falar em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Uma certa feita, uma pessoa me perguntou, profeta, mas se a pessoa ela for muda, não tem problema. Ela pode com um som e com o seu gesto falar. Ele pode falar né, com a sua voz, o diabo já está entendendo o que ele está dizendo, mas você perceba que ele está dando uma certa imponência, ele está falando algo, ele está comunicando algo. Saia ou deixe ela. Né? Então, ainda que uma pessoa seja muda, surda, não importa. Ela tem que fazer algo para dar o sinal para que o diabo saia. Mesmo só com a mão. Né? Só com a mão o diabo ele pode sair com um comando. Só que é importante que nem toda oração, preste bem atenção, nem toda oração é com a boca. E nem toda oração você deve fazer só com o pensamento. Você deve orar sempre de muitas maneiras, na hora certa e no momento certo. As pessoas acham que a oração, querido, é só um meio, é só uma forma, só tem uma maneira de fazer. Não, tem muitas maneiras. Você pode, você pode orar basicamente também no meio do louvor. Tem louvores que são expressões de oração. Tem um louvor que eu gosto muito se não me falha a memória, é da Fernanda Brum, né? Que ela diz: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Você pode orar também por meio de um louvor. Amém? Aquele louvor está em forma de oração. Amém, queridos? Então tem muitas maneiras. Não vamos se atentar aqui somente nas maneiras ou nas formas de oração. Hoje eu quero focar em um ponto muito específico com vocês que nós paramos na sexta-feira de manhã. Para quem lembra, deixa eu ver se vocês estão aprendendo aqui mesmo. Quem lembra, qual que é o tipo de oração que nós estamos falando aqui? Qual que é o tipo de oração que nós estamos falando aqui? Eu quero que alguém possa me falar aqui, por favor. Vamos ver se tem alguém aqui que vai me ajudar. Qual o tipo de oração que nós estamos falando nesse momento? Oração em línguas. Obrigado, Anne Castro Reis.
Muito obrigado. Cristiane também. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado que vocês estão participando aqui, amém? Eu pergunto assim para que vocês possam também me ajudar, gente. Porque assim, não adianta eu vir aqui e trazer um monte de conteúdo para vocês, um monte de ensinamento, vocês aprenderem um monte de coisa, só que aí vocês também não estão aprendendo nada, né? Então é importante que as perguntas que eu vou fazendo aqui para vocês sejam perguntas para sinalizar se vocês estão aprendendo ou não, se o conhecimento está ficando bacana ou não, se vocês estão absorvendo o conhecimento sim ou não, tá bom? Mas vamos lá então. Nós falamos na última sexta-feira que a oração em línguas é uma das formas de oração. E nós lemos... esqueci minha Bíblia lá embaixo. Vou ler aqui não tem problema não. Eu vou ler aqui do tablet. Eu gosto muito da minha Bíblia porque... não sei você, o relacionamento que você tem com a tua Bíblia, mas quando eu pego a minha Bíblia, eu já acho tudo, porque tá tudo grifado, tudo marcado, já me encontro ali na minha Bíblia, né? Mas deixa eu pegar aqui para vocês. Eu vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 14... Versículo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Olha o que a Bíblia está dizendo. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora. De fato, ele ora. Mas a minha mente fica infrutífera. E aqui, queridos, eu não vou dar toda aquela aula que eu dei na sexta-feira. Quem quiser aprender, eu dei uma aula de quase 1h30, tá? Quase 1h30, se não me falha a memória, foi mais que isso, sobre como uma pessoa é batizada no Espírito Santo. Tudo bem, queridos? Nós falamos sobre isso na última aula e foi poderoso. Então, eu vou subir essa live para o YouTube, depois vocês podem ir lá e assistir. Eu recomendo que você assista. Por quê? Porque essa aula é muito importante, esse ensino para a tua vida. Você vai entender no profundo o que é o dom de línguas. Hoje eu não vou falar para você o que é o dom de línguas propriamente, porque eu gastei 1h30 aqui falando sobre isso para vocês, tá? Gastei não, né? Eu investi na vida de vocês. Mas é importante que vocês compreendam o que é, para que vocês possam atuar e cumprir esse dom tão importante que Cristo, o Espírito Santo, deixou para nós na sua palavra. Tudo bem? Vamos lá então. O apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora. De fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Quando nós falamos em línguas, a nossa mente ela fica infrutífera. Nós não sabemos o que nós estamos falando. Profeta, como que eu posso orar algo que eu não estou sabendo? Quando, querido, nós oramos por meio das línguas estranhas, anote aí. Você que está com o teu caderno, vai anotando aí. Quando você aprende que o dom de línguas, quando você fala ele, ainda que você não esteja entendendo, o Espírito Santo está pegando essas palavras, pegando esses sons, pegando essa mensagem do mundo do Espírito, que o teu Espírito está orando. Não é a tua carne, não é a tua alma, mas é o teu Espírito. Anote isso, vai anotando aí. Amém? O teu espírito ora. Ou seja, quando o teu espírito está orando, a tua mente não entende, porque a tua mente é carnal. A tua alma não entende, porque a tua alma, ali está os teus sentimentos, convicções, intelecto, vontade, tudo ali dentro. O que entende a oração em línguas é o espírito. Então não há como você traduzir isso de maneira carnal, ou traduzir isso de maneira almática que nós falamos. Tudo bem? Você não consegue entender porque a tua carne não consegue entender o dialeto, não consegue entender o mundo espiritual. Não é porque você não entende as línguas que não significa que aquela oração não tem eficácia. Não é porque você está orando em línguas e você não consegue compreender o que você está falando que a tua oração não tá tendo eficácia ou sentido. Pelo contrário. Uma vez eu estava falando com o Espírito de Deus e eu comecei a falar em línguas e o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu comecei a entender algumas informações do mundo do Espírito. Querido, muitas vezes uma frase em línguas estranhas pode significar uma hora de oração. A tua oração em línguas, vai anotando aí, você que está aprendendo. A oração em línguas, ela não ora o que você quer. É por isso que a oração em línguas é tão importante para a nossa vida diária. Porque a oração em línguas a gente não ora o que nós queremos.
Nós oramos o que o Pai quer ouvir. Nós oramos o que Deus Pai quer ouvir. Quando você ora a oração em línguas, você não entende. Os demônios não entendem. O mundo físico não entende. Mas o Espírito Santo entende. E o Pai entende. A Bíblia diz que o Espírito Santo, lá em Romanos capítulo 8, você vai ver que o Espírito Santo ele sonda a grandeza de Deus. O Espírito Santo ele sonda a mente de Deus. Eles não são um. Então o Espírito compreende o que o Pai quer ouvir. E o que o Espírito Santo faz? Ele pega a tua oração em línguas, transforma isso e leva para o Pai. A oração perfeita. Anote aí o que você está aprendendo aqui agora. O dom de línguas é a oração perfeita. Você e eu não sabemos como orar como convém. A Bíblia diz isso. Nós não sabemos orar como convém. Amém? Mas o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele me ensina a orar por meio do falar em línguas. Quando eu oro em línguas, eu não estou orando a oração que eu quero, mas a que o Pai quer ouvir. Quando eu estou orando em línguas, eu estou tocando o coração de Deus de maneira profunda, porque não é o que eu quero falar, mas é o que Ele quer ouvir. O segredo, querido, do falar em línguas não é ficar focando no que você está falando. Mas é enquanto você fala em línguas, a tua mentalidade estar ligada a Deus. Senhor, eu quero que essa oração chegue até a Ti. E seja a oração perfeita que o Senhor quer que saia dos meus lábios. Quando nós oramos em línguas, nós fazemos a oração que o Pai quer ouvir. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Quando oramos, não sabemos orar. E quando colocamos pedidos de oração, só sabemos orar para pedir mal. Não sou eu que digo, mas é a Bíblia. Então por que é tão importante a oração em línguas? Porque quando você ora em línguas, você está fazendo uma oração perfeita. É a oração que Deus quer ouvir, é a oração que vai atrair o céu para a tua vida. É por isso, querido, que o cristão ele tem que orar em línguas todos os dias. O apóstolo Paulo ele fala no versículo 18: dou graças a Deus, porque eu falo mais em línguas do que todos vocês. Abre aí tua Bíblia para você ver. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Na sexta-feira passada, na live passada, eu quebrei os argumentos do falar em línguas de que são línguas idiomáticas. Embora o Espírito Santo possa dar línguas idiomáticas, o falar em línguas da Bíblia não são línguas idiomáticas. Quer ver? Vamos abrir a Bíblia comigo deixa eu pegar aqui. Vamos abrir em Atos capítulo 10, versículo 45. Deixa eu abrir aqui com vocês. Atos capítulo 10, versículo 45. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Preste bem atenção. Para quem não sabe, os judeus acreditavam que o que aconteceu com eles em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre eles e o Espírito Santo repousou sobre cada um deles com línguas como de fogo, preste bem atenção. Eles acreditavam, por exemplo, Pedro, que o falar em línguas e a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, era somente para judeus. Só que não. O batismo com o Espírito Santo também era para ser liberado para os gentios. Eu não quero falar aqui da visão de Pedro, lá na casa, no terraço, senão a gente vai tomar muito tempo aqui na live, não é o que eu quero ensinar aqui hoje. Mas você vai ver que o significado da visão de Pedro, a visão que Pedro teve, vindo do céu, um lençol, preso por 4 pontas, e dentro daquele lençol, com vários animais ali dentro, inclusive animais impuros, como porco e outros animais, como peixe que não tinha escamas, enfim, todos esses animais, na antiga aliança, na lei mosaica, eram animais impuros. Ou seja, o judeu não poderia comer um animal que tinha couro, né? Um peixe de couro ali, um peixe que não tivesse escama. O judeu também não podia comer carne de porco. Mas agora Deus coloca esses animais impuros dentro do lençol e diz: Pedro, mate e coma. E Pedro retruca com Deus. Ele fala: Deus, mas eu não vou matar e comer, eu não posso comer o que é impuro. E Deus fala com ele mais uma vez, 3 vezes, parece até o galo cantando 3 vezes, né?
Parece uma coincidência, mas é uma mensagem profética aqui. Depois a gente fala um pouco mais sobre o profético, tá? E Pedro, ele diz, mestre, eu não posso matar e comer aquilo que é impuro. Por 3 vezes Pedro retrucou com Deus. E Deus responde a Pedro, lá em Atos, como você pode chamar impuro aquilo que eu purifiquei? Como você pode transformar aquilo que é impuro, aquilo que eu purifiquei? Se eu purifiquei, estou falando para você comer e matar e comer, coma, mate e coma. Pedro não entendeu a mensagem da visão. Mas a mensagem da visão significava o quê? Estava na hora dos gentios que eram impuros se tornarem puros. Porque a Bíblia diz que Jesus ele não veio para os sãos e para os que estavam bem de saúde, os saudáveis. Mas Jesus ele veio para os pecadores e aqueles que estavam precisando de salvação. Amém? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Então, os animais impuros simbolizavam na visão de Pedro os gentios. Profeta, por que você está falando isso? Porque nós vamos ler um texto agora onde você vai ver os gentios falando em línguas estranhas, sendo batizados com o Espírito Santo. Vamos ler aqui Atos capítulo 10, versículo 44. Anote aí comigo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Lembra do lençol? O Espírito Santo manda Cornélio até a casa de Pedro. E o Espírito Santo confirma em Pedro que era para ele ir para a casa de Cornélio. Ou seja, o Espírito ele testifica. Vocês vão aprender isso comigo mais para frente. O Espírito Santo fala com uma pessoa, mas também fala com a outra. O Espírito Santo sempre vai falar com os dois. Sempre, para confirmar a mensagem. Depois eu ensino isso para vocês no curso, no treinamento de dons espirituais. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. A Bíblia diz que o Espírito Santo mandou Cornélio ir até a casa de Pedro e Pedro ir até a casa de Cornélio. Por que Pedro tinha que ir até a casa de Cornélio? Para que acontecesse isso daqui, ó. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão tinham vindo com Pedro, ou seja, os judeus. Admiravam-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Profeta, quem são os gentios? Eu e você, querido. Amém? Quem são os gentios? Eu e você. Nós somos gentios. Você é judeu? Pode ser que alguém aqui na minha live seja judeu. Mas mesmo você que é judeu, saiba de uma coisa. A graça de Deus, da nova aliança, pelo sangue de Cristo, fez um só povo. Não existe hoje mais judeus, mais gentios, escravos, mulheres, homens. Não. É um só povo. De muitos povos ele fez um povo. Então os gentios aqui estavam sendo enxertados na videira. É claro que o tronco vinha dos judeus. A salvação veio por meio dos judeus, amém? O povo judeu foi o povo que Deus escolheu para a sua promessa lá de Gênesis. Se eu for falar aqui com isso aqui, vai tomar muito tempo dessa live. Mas vamos lá. Qual a primeira profecia bíblica? Profeta, qual que é a primeira profecia dentro da Bíblia? Eu nunca pensei sobre isso. Qual que é a primeira profecia? A primeira profecia é: quando Adão e Eva pecaram, quando eles pecaram no Jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus começou a amaldiçoar cada um deles por conta do pecado. Sobre a serpente, ela rastejaria e comeria do pó da terra até o fim da vida dela. Sobre a mulher, ela teria dores de parto. E agora, o que antes não era normal, os dois eram iguais, mas agora o homem seria governante da mulher. A mulher seria governada pelo seu marido. E qual a maldição que caiu sobre o homem? A Bíblia diz que a maldição que caiu sobre o homem é que ele trabalharia da terra. Ele trabalharia da terra? Ele viveria do suor do seu rosto. Obrigado, Leidiane. Parabéns, é exatamente isso. E existe um ponto que Deus disse para a mulher: e sobre você nascerá o descendente, que pisará a cabeça da serpente, porém ela lhe ferirá o calcanhar. Isso está em Gênesis capítulo 3, no texto da queda do homem e da mulher sobre o pecado. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Preste atenção. Profeta, eu não entendi até agora com o que você está linkando com o livro de Atos capítulo 10. O que você está linkando aí que eu não estou entendendo nada? Calma, querido. Você vai entender a revelação. Fica tranquilo. O que acontece é que Deus, a primeira profecia, é que o descendente da mulher seria Jesus, o Messias.
E essa linhagem de descendência, Deus escolheu o povo hebreu para manifestar a linhagem de Jesus. Quando você lê, por exemplo, Lucas capítulo 1, se não me falha mesmo, Mateus capítulo 1, na verdade, e Lucas capítulo 3, você vai ver a genealogia de Jesus. E Deus chama Abraão para continuar a sua genealogia. É claro que a genealogia não começa com Abraão. A genealogia de Jesus, ela vem por meio de Sete. Amém? Profeta, quem era Sete? Querido, Sete não é o número depois do número 6, tá? E antes do número 8. Sete era filho de Adão e Eva, tá bom? Depois que Caim matou Abel, Adão teve outros filhos e filhas. E um dos nomes dos seus filhos, depois que Abel morreu, era Sete. Então, de Sete vem toda a genealogia de Jesus, até chegar em Jesus. Profeta, por que você está falando isso? Não estou entendendo. Fica tranquilo, você vai entender. Quando Deus disse em Gênesis capítulo 3... você vai ver que Deus, ele fez uma profecia por meio da palavra. E ele disse que a mulher nasceria dela o descendente, que pisaria a cabeça da serpente. E agora, o descendente, que é Jesus, pisou a cabeça da serpente. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que ele se esvaziou da sua glória, se humilhou a si mesmo, vindo à semelhança de homem, foi obediente até a morte de cruz. Ele veio e cumpriu a missão dele. Correto? Profeta, mas o que significa a serpente morder o calcanhar? Essa é uma linguagem profética e também poética de o diabo ferir Jesus. Significa que o diabo feriu Jesus naquela cruz do Calvário. Tá bom? Embora Jesus venceu o diabo na cruz, mas também Satanás matou Jesus na cruz. É claro, o diabo não matou Jesus porque ele era bom. A Bíblia diz que Jesus ele disse que ninguém pode tirar a vida dele. Ele a dá. Então ninguém tira a vida dele. Ele dá para que a pessoa tire. Então ele permitiu que o diabo o matasse, para que eu e você tivéssemos vida, e vida com abundância. Agora, vamos avançar um pouco mais. Quando a Bíblia diz que Jesus ele vence na cruz do Calvário, ali, querido, aquele vencer, ele uniu todos os povos. Ele uniu todos os povos e por meio do seu sangue, ele disse, este é o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança, preste bem atenção. O sangue da nova aliança é o sangue que nos traz um só povo, aonde ele comprou a humanidade com o seu sangue. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um preço alto de sangue. O preço de quem? O preço de Cristo. E quando eu e você fomos comprados por Cristo, agora eu e você temos o direito de sermos batizados com o Espírito Santo, segundo a promessa de Joel, capítulo 2, em que, nos últimos dias, o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizariam, os vossos jovens teriam visões, e os vossos velhos teriam sonhos proféticos. E sobre todo servo e toda serva derramarei do meu espírito naquele dia. A promessa de Joel se cumpre em Atos capítulo 2 e continua se cumprindo ao longo do livro de Atos. Para quem não sabe, o livro de Atos significa atitudes. Atitudes de quem, profeta? Atitudes dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, depois que ele morre. Atos, atitudes, atos dos apóstolos. Tudo bem? E agora, dada essa introdução aqui para que você compreendesse esse texto, vamos ler o que a Bíblia está dizendo em Atos, capítulo 10, versículo 44. Queridos, eu vou pedir um favor para vocês que estão aqui na live. Toma cuidado para o diabo não ficar criando intrigas sobre vocês aí, tá bom? Toma cuidado com isso. Todos que estão aqui nas minhas lives, que estão aqui me seguindo, são meus seguidores. Eu estou aqui ensinando vocês e levando vocês a um nível mais profundo dentro da palavra de Deus. Não permita que o diabo coloque contenda entre vocês. Briguinhas aqui na live, tá? Vai entrar pessoas mesmo aqui na live que não quer nada com Deus. Não perca seu tempo com essas pessoas. Tudo bem? Se a pessoa começar a atrapalhar, eu vou analisar aqui e vou bloquear essa pessoa. É simples assim. Bom, você já conhece como funciona as lives. Não perca tempo com pessoas aqui na live. Tudo bem? Porque acaba, vocês, infelizmente, acabando dando lugar para o diabo trabalhar na vida de vocês e vocês acabam perdendo a atenção. É isso que o diabo quer, tirar a atenção de vocês. Esse ensino que vocês estão aprendendo aqui, isso aqui vocês não vão aprender em qualquer lugar não, meus irmãos. Tá bom? Isso aqui que vocês estão aprendendo, vocês não vão aprender em qualquer lugar. Anota o que eu estou falando para vocês. Pode procurar na internet quem que está ensinando dessa maneira. Você não vai encontrar, são poucas pessoas. Então dê valor. Amém, amados? Esse ensino que vocês estão tendo aqui é um ensino tão profundo que se vocês entenderem, isso aqui vai levar vocês para um nível com Deus gigantesco. Vai transformar a vida de vocês. Amém?
Tudo bem? Não perca tempo com briguinha, com discordância, amém? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo colocou na palavra que isso não leva a nada, não edifica. Tudo bem? Na hora certa, vai ter um momento aqui de perguntas e respostas, vocês podem perguntar para mim, eu estou aqui à disposição para servir vocês. Amém? Vocês podem perguntar, podem tirar dúvida, mas não entrem em contenda entre vocês para que vocês, infelizmente, não deem lugar para o diabo. E vamos focar na palavra de Deus, que é o mais importante aqui. Amém? Glória a Deus, posso contar com vocês? Espero que sim. Vamos lá então, preste bem atenção aqui. A Bíblia está dizendo no livro de Atos, capítulo 10, do versículo 44. Preste bem atenção, queridos. Escute aí. Preste bem atenção. Escute aí rapidinho. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Eu estou lendo aqui, é que é muito complicado, né, você ensinar e ler ao mesmo tempo. Mas eu sempre estou lendo aqui. O que eu quero que vocês entendam é: evite perder tempo com pessoas que não querem aprender. Eu sei que muitos de vocês têm um carinho especial pela minha vida e vão querer me defender aqui na internet, né? Vão querer me ajudar, tirando os haters, tirando os endemoniados que vão entrar aqui na live mesmo, porque tem pessoa endemoniada mesmo, né? Vão entrar na live. Faz parte. Só que deu ali uma resposta e a pessoa não mudou, fica em silêncio, tá bom? São pessoas que merecem o nosso silêncio, tá bom, queridos? E se eu perceber que essas pessoas vão continuar atrapalhando na live, eu vou bloquear, como eu já bloqueei tanta gente aqui. Tá bom? Tudo bem? Podemos deixar acertados assim? Para a gente não perder esses ensinos e acabar dando lugar para o diabo, porque essas lives não são para que Satanás fique aqui, mas que o Espírito de Deus possa falar ao nosso espírito e a gente possa aprender muito para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Vamos lá então, preste atenção aí. Eu vou ler aqui agora Atos capítulo 10, versículo 44. Anote aí o que a Bíblia está dizendo aqui. Eu dei toda essa introdução para você, voltei lá em Gênesis, liguei com Atos, mostrei sobre o lençol que veio sobre Pedro, para que você pudesse entender isso aqui. Atos capítulo 10, versículo 44. Olha o que a Bíblia está dizendo. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Ou seja, os gentios receberam o dom do Espírito Santo, receberam a descida do Espírito Santo sobre eles. Igualzinho aconteceu com todos os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, todos. Amém? Assim como o Espírito Santo desceu sobre eles em Atos capítulo 2, agora estava descendo dentro da casa de Cornélio homens gentios que não tinham tanta profundeza nos ensinos, que não tiveram um contato tão profundo com os ensinamentos de Jesus, embora temessem a Deus. Agora olha isso aqui, versículo 46. Pois eles os ouviam falando em línguas. Olha lá, gente. Pois eles os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Teve uns irmãos que me perguntou aqui no privado, perguntou assim: profeta, é possível alguém ser batizado primeiro no Espírito Santo e depois ser batizado nas águas? Tá aqui, querido, o texto. Tá bom? Glória a Deus. Tudo bem, amados? Bênção demais. Ou seja, Atos capítulo 10, versículo 48. Pedro está confirmando que essas pessoas foram batizadas primeiro no Espírito Santo e depois elas foram batizadas pelo batismo de João, o batismo de arrependimento. Então sim, uma pessoa pode ser batizada primeiro com o Espírito Santo, uma pessoa pode ser batizada primeiro nas águas e depois com o Espírito Santo, ou, como eu já vi, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo ao mesmo tempo, no batismo nas águas e no batismo com o Espírito Santo. Eu já vi também os três: batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Amém? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo entender? Escreve aqui para mim se vocês estão entendendo.
Tá dando para entender? Vocês estão conseguindo entender bem aí? Maravilha. Vamos agora, eu quero falar com vocês, eu estou dando textos aqui para vocês para fundamentar o que eu quero falar para vocês, porque senão vocês não vão entender. Se eu ficar falando aqui dos benefícios do dom de línguas e você não entender que isso aconteceu ao longo da história, você vai achar que isso aqui é uma historinha da carochinha. Você vai achar que eu estou falando porque eu penso dessa maneira, e não. Vocês me conhecem, para quem me segue aqui há muito tempo. Eu ensino com base na palavra. Todos os ensinamentos que eu trago para vocês sempre será respaldado pela palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia juntos e eu falo para vocês, pegue tua Bíblia, venha com a tua Bíblia. Pegue a espada do Espírito e venha para a live. Tudo bem? Vamos focar aqui então, eu quero falar para vocês alguns benefícios do batismo com o Espírito Santo. O que isso pode trazer na tua vida. Você aprendeu aqui na sexta-feira passada, às 9 da manhã, que o batismo com o Espírito Santo, ele é poder. Ou seja, uma pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo, ela recebe poder. Anote aí. Poder. O batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela vai carregar um nível muito maior de glória e de unção na vida dela para fazer a chamada dela. É a primazia, né? Se assim a gente pode dizer, o poder do Espírito Santo para que ela possa fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. A missão, o objetivo, os dons espirituais, aquilo que Deus está derramando sobre a vida dela para que ela faça. O batismo com o Espírito Santo vai capacitar ela. Lembra que eu ensinei para vocês, também na sexta-feira passada, foi uma aula de quase 2 horas para vocês aqui na internet, onde eu falei que Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, ele era covarde, agressivo, impulsivo, né? Uma pessoa ali com uma personalidade sanguínea, né? Mas quando ele foi batizado com o Espírito Santo, agora Pedro, preste atenção, agora Pedro era outra pessoa. Uma pessoa pacífica, uma pessoa corajosa, uma pessoa ousada. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo, ela te dá poder. Esse batismo com o Espírito Santo, ele te dá poder para que você possa manifestar o poder do Espírito Santo em você. Há uma transformação, exatamente, a minha irmã aqui falou, Kézia Fernanda. Há uma transformação, há uma mudança, não somente de mentalidade. O batismo com o Espírito Santo, querido, ele muda, anota aí, mentalidade, comportamento, personalidade, ações. O batismo com o Espírito Santo, esse poder que vem do Espírito Santo, ele não modifica somente o poder propriamente do Espírito na tua vida para você manifestar o poder de Deus, como por exemplo expulsar demônios, curar enfermos e outras funções. Amém? Glória a Deus. Mas o poder do Espírito Santo, ele é dado para você, para que você possa também ser transformado dentro de você. Ele também transforma ações, pensamentos e mentalidade. Amém? MC Hau, vá então nos hospitais e curem as pessoas, já que você tem o poder. Sim, eu faço isso. Se você não sabe, eu sou capelão. Eu vou em casa de recuperação, libero o poder de Deus sobre as pessoas. Se você me conhecesse, você não estava aqui falando. Conheça a minha vida antes e depois de julgar. Todos vocês estão sendo ensinados aqui. Eu estou ensinando vocês para que vocês aprendam e usem o poder. Sabe por que também tem muito hospital lotado? Não é porque Deus não quer curar. É porque elas estão nos hospitais porque pagaram o preço das ações dela. Um monte de gente comendo porcaria, pegando câncer. Você quer que Deus cura tudo isso? Deus cura você do câncer e você vai começar a tomar Coca-Cola de novo? Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, meu irmão, que tá falando aqui sem ter noção nenhuma. Ele não coloca nem o nome dele na internet porque ele não tem coragem. Deixa eu te falar uma coisa. Nem todo mundo que está nos hospitais Deus vai curar, sabe por quê? Porque eles são irresponsáveis. São pessoas irresponsáveis com a saúde. Por que Deus tem que curar uma pessoa que não vai cuidar da saúde? Não tem sentido. Então toma cuidado com o que vocês falam. Toma cuidado. Grande parte das pessoas que estão nos hospitais estão doentes, enfermas por conta da culpa delas. E Deus não vai curar pessoas irresponsáveis, negligentes naquilo que elas têm que fazer. Tá entendendo porque nem todo mundo é curado? Tá entendendo porque Jesus não cura todo mundo? Porque são irresponsáveis, são negligentes. Vivem prejudicando o corpo, o templo do Espírito Santo e quer que Deus cure? Não tem sentido. Deus pode curar? Pode, mas
Grande parte das doenças não vão ser curadas por conta das pessoas. Irresponsabilidade, negligência, falta de compromisso com o próprio corpo. A Bíblia fala, cuide do templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala lá em Timóteo. Não cuide somente do corpo da piedade, mas também do corpo. O seu corpo tem benefícios e você tem que cuidar. Agora Deus tem que curar todo mundo porque são irresponsáveis. Me poupe, querido. Me poupe. Isso aqui até minha filha já sabe disso. Minha filha tem 4 anos. Tudo bem, queridos? O que eu quero que vocês entendam aqui, prestem bem atenção. Esse poder que Deus nos dá, esse poder que nós recebemos no batismo com o Espírito Santo, ele é dado para que nós possamos ir para um nível profundo. Eu sempre dou o exemplo para as pessoas da seguinte maneira. Anote aí, você que está aqui, anote isso daí. Você já tem talentos e você já tem dom. O dom que eu falo aqui não é o dom do Espírito Santo, tá? Você tem dentro de você chamado. Algo que Deus colocou dentro da tua vida. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você recebe a capacitação para fazer aquilo que Deus já te chamou. Tá dando para entender? Você recebe a capacitação daquilo que você já recebeu dado por Deus. Vamos dar um exemplo. O Senhor me chamou desde pequeno como profeta. Desde pequeno, querido, eu sou essa pessoa que você está me vendo aqui. Responsável, maduro, sempre, desde adolescente, eu não ficava envolvido com menininho, era sempre com homens mais velhos, aprendendo, sugando deles. O que vocês falam aqui para mim, nossa, o profeta é sábio, o profeta... Querido, desde pequeno eu fui assim, não é de agora. Eu nunca fui envolvido com baladinha, nada disso, nunca gostei dessas coisas. O profeta, ele é separado desde pequeno para Deus, tá? Depois vocês vão aprender isso, eu vou ensinar isso para vocês. O profeta, ele é separado de pequeno, de berço. Você recebe essa chamada de berço. Ou seja, eu casei virgem aos 23 anos. Estou com a mesma mulher há 9 anos, vamos fazer agora 9 anos de casado. Você se sente um peixe fora d'água nessa sociedade. Os profetas, eles são peixes fora d'água, eles não são daqui. São caluniados, são chamados de habitolados, são chamados de abduzidos, você é fanático, já recebi tantos nomes. O engraçado é que o fanático, o que era fanático, quando manifesta endemoniado na família dele, ele chama o fanático para expulsar. Quando os demônios estão atormentando a vida dele, o primeiro que ele chama é aquele que é o fanático. É o que está cheio de Deus, né? Deus me chamou como um profeta às nações. E é por isso que eu ensino muitas pessoas aqui e levo pessoas a ter uma comunhão muito mais íntima com Deus por meio da palavra e por meio do mundo do Espírito. O reino de Deus que é espiritual. Só que Deus me chamou como profeta, mas eu só recebi a competência, o poder para fazer a ação de profeta quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu já tinha a chamada. Eu sempre bati de frente contra o pecado, levando pessoas à santidade, falando com meus amigos. Eu lembro de uma vez, deixa eu te contar uma história aqui. Eu era adolescente. Anote aí. O Espírito Santo me lembrou de um caso agora. Eu tinha um amigo na igreja. Eu não vou citar o nome dele aqui, tá? Mas ele era um amigão mesmo, né? A gente... Nessa época, eu liderava um grupo de futebol na igreja. Eu nunca curti muito futebol, mas eu jogava para ter comunhão com os irmãos da igreja. E eu era o líder do grupo de futebol de evangelismo. Era a parte social da igreja, eu que era o líder, né? E eu cuidava de um grupo de mais ou menos de 30 a 40 jovens naquela época. Eu tinha talvez 18 anos de idade, talvez. Mais ou menos 18, 19 anos, eu acho. Já tinha passado da adolescência, né? Era já um jovem ali. E preste bem atenção aí. E naquela fase, eu ganhava muitas pessoas para Jesus por meio do futebol. Então, nós tínhamos uma quadra alugada e eu chamava os jovens do mundo para jogar bola. Só que quando eles chegavam para jogar bola, nós tínhamos 30 minutos de comunhão com Deus. Oração, imposição de mãos, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas. Você precisava ver os homens do futebol caídos no chão, chorando na glória de Deus. Nós colocávamos louvor e começávamos a adorar, liberávamos o poder de Deus sobre aquelas pessoas. Eu tinha 18 anos de idade, mais ou menos, 17, 18, mais ou menos. E eu lembro que naquela fase, eu sempre gostei de social, querido, sempre fazer obras sociais. Por isso que eu sou capelão hoje, vou em hospitais, presídios, casas de recuperação. Eu sou capelão formado, para quem não sabe aqui, né? O nosso irmão aí julgou sem saber, mas fica aqui um ensinamento para você não julgar
antes de conhecer a vida da pessoa. E naquela fase, esse jovem era muito assim comigo, eu discipulava ele. Aqui nós chamamos de discipulado, quando nós aconselhamos pessoas e levamos essas pessoas a se parecer com Jesus. E nesse discipulado, ele falou comigo assim, olha Lucas, eu caí em tentação. Eu acabei me deitando com uma mulher, acabei me deitando com uma moça. Só que ele me ajudava no grupo de futebol e ele me ajudava em alguns projetos na igreja, na parte social. E naquela fase, ele falou pra mim, olha pra quem ele foi falar. E ele falou assim, mas eu não quero contar pra ninguém, não quero contar pra nossa liderança, não quero contar pra ninguém, senão eu vou acabar ficando afastado das coisas, eu não quero ficar afastado das coisas de Deus. E ele falou assim pra mim, né, e o que você me conta, o que você me ajuda? Eu aconselhei ele na palavra, né, ele confessou o pecado até a mim, eu orei com ele foi perdoado daquele pecado porque ele confessou o pecado, ele estava arrependido de fato. Só que eu falei com ele assim, só que agora tem um detalhe, ele ia embora, eu lembro que ele estava indo embora aqui de casa, ele estava indo embora de casa, e eu falei, ô, vem aqui, não acabou não. Tem uma informação, você vai ter que contar para a liderança, tá? Chega no pastor e conta o que você fez. E ele falou assim, não, mas eu já contei pra você, tá tudo certo. Eu falei, não. Não tá tudo certo. Você colocou a mão na noiva do cordeiro, então agora você precisa receber a disciplina devida para você estar colocando a mão na noiva do cordeiro. Você não pode cair em qualquer tipo de pecado e depois voltar a fazer tudo o que você fazia antes. Assim é muito fácil. E eu falei pra ele assim, ó, de duas uma, você tem duas oportunidades aqui. Ou você conta ou eu conto. Eu recomendo que você conte, porque você, nesse caso, você vai ter mais hombridade, você vai ser uma pessoa mais responsável das suas ações, do que eu chegar lá como um fofoqueiro, um X9, porque eu sou X9 do reino mesmo, vou falar. Eu não tô nem aí, pode ficar bravo comigo, eu vou falar. Porque se eu não falo, eu sou cúmplice. Se eu não falo, eu sou cúmplice daquele pecado. Eu estou passando a mão daquele pecado. Um pecado que precisa de disciplina. E, naquele momento, ele falou assim, caramba, Lucas, mas eu pensei que era só falar pra você. Eu falei, não. Vai lá e conta pra tua liderança. Você foi homem pra cair na cama com a moça, então agora você vai ter que ser homem pra reconhecer o teu erro. Vai lá e conte. E ele contou. Se ele não contasse, eu ia contar também. Por que eu tô te contando isso? Porque desde adolescente, jovem, querido, que eu tive encontro com Deus, eu nunca mudei a minha personalidade. Sempre foi a mesma. Responsável, uma pessoa bíblica. Amigo de Deus. O profeta, ele é amigo de Deus. Por que eu tô te contando isso? Eu já tinha a chamada, correto? Eu já era uma pessoa íntegra, justa e reta diante de Deus. Porém, quando eu tive o batismo com o Espírito Santo, quando eu busquei esse revestimento, querido, aí ninguém mais me segurava. Eu percebi que os demônios se manifestavam muito mais, tinha mais curas. Eu pregava de uma outra maneira. As palavras que saíam da minha boca, eram outras palavras. Por quê? Porque a unção que é derramada por meio do batismo com o Espírito Santo, preste bem atenção, ela é liberada sobre nós e isso muda. Deixa eu bloquear um rapaz aqui, que ele não quer nada com Deus. Que Deus tenha misericórdia da tua alma. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tudo bem, querido? Se tiver mais alguém, eu vou bloquear, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Se tiver mais alguém, vocês podem me falar aqui, tá bom? Preste bem atenção no que eu tô falando aqui, escute. Eu tinha uma chamada já por Deus. Só que, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, isso potencializou tudo que estava dentro de mim. Ou seja, eu comecei agora a ter dons espirituais. Eu comecei a ter visões espirituais. Eu comecei a ver no mundo do Espírito, ouvir no mundo do Espírito. Porque agora eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, querido, ele abre o leque do poder na tua vida. Ele te conecta a Deus de maneira profunda. Você começa a andar em um nível de glória muito maior. O batismo com o Espírito Santo, querido, não é somente um momento que você recebe ali e você, fui revestido de poder, tá bom, tá ótimo, agora eu sigo minha vidinha. Não é assim que funciona. O batismo com o Espírito Santo, ele vai te levar a níveis profundos. E quando você usa o dom de línguas que você recebeu no batismo com o Espírito Santo, porque o dom de línguas nós recebemos no exato momento que eu sou batizado no Espírito Santo. Eu te mostrei aqui agora.
Atos capítulo 10. Nós lemos aqui a casa de Cornélio. Quando Cornélio recebeu o batismo com o Espírito Santo e o Espírito Santo desceu sobre cada um deles, o que aconteceu? Todos falaram em línguas. Porque o falar em línguas é o selo, é o sinal de que você foi batizado com o Espírito Santo. E se o Espírito Santo te deu o dom de línguas, que é o primeiro dom que você recebe, para você usar, por que você não usa? Por que você não está falando em línguas? Profeta, mas eu falo em línguas só na igreja, está errado. Eu li agora com você 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. O apóstolo Paulo falando, eu falo mais em línguas que todos vocês. Deixa eu pegar o versículo aqui para vocês. É 1 Coríntios capítulo 14, deixa eu pegar aqui para vocês. 1 Coríntios capítulo 14... Versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. O apóstolo Paulo está nos mostrando que o falar em línguas vai te capacitar a viver prodígios em Deus. O falar em línguas vai te capacitar a viver coisas sobrenaturais com Deus. Quando você fala em línguas, querido, você está se conectando a Deus de maneira profunda. A oração na língua materna não se compara ao falar em línguas. Não tem comparação. Não tente comparar a tua oração na língua materna com a oração em línguas. É outro nível, é outra dimensão. O falar em línguas veio do mundo espiritual, não veio da terra. Quando você fala em línguas, você está falando o mundo do espírito. Você está adentrando em uma dimensão de glória do Espírito e falando no mundo espiritual, de maneira espiritual. Há um Deus que é Espírito. Você está conseguindo entender aqui? Ivone disse, não devemos misturar política, futebol com religião. Minha irmã, aqui nós não estamos falando de religião, tá? Eu estou falando do mundo espiritual, do reino de Deus, isso aqui não é religião. Essa é a verdade. Futebol, voleibol, basquetebol, ping-pong, nada disso muda. Nada disso tem diferença. Agora, se o futebol te faz pecar, abra mão do futebol, é claro. Nós jogávamos futebol na igreja. Era uma bênção. Não tinha briga, era muito gostoso, era um momento muito gostoso. Fazíamos churrasco e tudo com o pessoal do futebol. O problema não é o esporte, o problema é o que acontece no meio do esporte. Esse é o pecado. Tá? Toma cuidado, tem gente que fala, futebol é do diabo. Futebol não é do diabo, gente. Futebol é um esporte. Mas nasceu lá, não importa. Futebol é um esporte, assim como o ping-pong. Eu não vou jogar ping-pong porque veio da China. Nada a ver. Eu não vou lutar boxe, não vou fazer boxe porque eu tô batendo no meu irmão. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Toma cuidado com o que vocês falam, gente. Toma cuidado com isso. Esporte é esporte. O apóstolo Paulo fala, eu corro a minha corrida como um atleta romano. Você sabia os esportes romanos? Você sabia que tinha lutas romanas? O apóstolo Paulo está usando lutas romanas como pré-requisito para mostrar sobre a vida eterna. O problema não é o esporte, o problema é o que acontece no esporte. Se você está fazendo... Eu fiz Muay Thai, vocês sabem disso. Eu luto Muay Thai. Eu fiz Muay Thai. Eu nunca usei o Muay Thai com ninguém. Nunca bati em ninguém. Nunca precisei me defender de ninguém. Mas nós lutávamos no tatame na academia todos os dias. Eu ia todo dia. Sabe como que o pessoal me chamava lá? O pastor do Muay Thai. Qual o problema? Isso está ferindo minha integridade, minha justiça, minha retidão com Deus? Pelo contrário. Se não tem ninguém dentro do Muay Thai, quem que vai ganhar essas pessoas para Jesus? Se não tem ninguém dentro do boxe, quem que vai ganhar os boxeadores para Jesus? Escreve aqui para mim. Vai todo mundo pro inferno, é isso? Não é o esporte, querido. É o que acontece lá dentro. Se você é uma pessoa, por exemplo, que vai fazer arte marcial, vai lutar, e você não sabe se controlar, não lute. Você não pode lutar. A luta para você é pecado. Se você vai pra academia e fica olhando a bunda das mulheres na igreja, na academia e na igreja também, tem gente que faz isso na igreja. Mas se você vai pra academia e começa a olhar a bunda de mulher na academia, fica olhando os músculos dos homens na academia, olhando e você não consegue parar de desejar, você não pode ir pra academia, você tá pecando.
Academia não é para você. Treine em casa, faça calistenia. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Toma cuidado com o que vocês falam para transformar um monte de coisa em religiosidade que a Bíblia não diz. Tem muita gente que pega um monte de prática religiosa de homens. Como diz lá em Colossenses capítulo 2, são cultos de homens. São cultos de homens. Você sabia que eu já ganhei pessoas para Jesus dentro do Muay Thai? Você já sabia que eu já ganhei Jesus lá dentro? Mostrando para eles quem era a minha vida? Porque nós pregamos não é com a boca, nós pregamos com a nossa vida. Nós pregamos com a nossa vida diária, as nossas atitudes e as nossas decisões. O nosso equilíbrio pelo fruto do Espírito. É isso que nós pregamos. A boca é o último meio. As pessoas olham você, querido, preste bem atenção, pelas tuas ações. É quem você é lá dentro daquele esporte. É quem você é lá dentro daquela empresa. É quem você é lá dentro daquela casa. É quem você é lá dentro na tua família. É isso que te categoriza, filho de Deus. Se for preciso, você usa palavras. Amém? Tudo bem até aqui? Eu não quero hoje falar sobre esses pontos, né, que caem na categoria de costumes, usos também da igreja. Mas toma cuidado com isso, para vocês não dizer o que é pecado, aquilo que Deus não disse que é pecado. E eu estou me fundamentando na Bíblia. O apóstolo Paulo se compara a um cidadão, a um atleta romano, como esmurrando o corpo dele, para quem já leu o texto. Se comparando a um atleta romano para mostrar um ambiente espiritual. Ele nunca usaria algo que é pecado para dar um ensino espiritual, você não concorda? Você já viu Deus pegando algo que é pecado para trazer de ensino para nós? É óbvio que não. O que é pecado, não tem nada de bom ali dentro. Se o apóstolo Paulo está deixando claro para nós que ele se compara a um cidadão romano, um atleta romano, ele está falando, a Bíblia não condena esportes, a Bíblia não condena lutas, desde que seja um esporte, legítima defesa, zelar pela tua integridade corporal. Depois a gente fala sobre isso um dia. Quando vocês tiverem dúvida, a gente pega várias passagens bíblicas e a gente lê sobre isso. Tudo bem? Não diga que é pecado aquilo que a Bíblia não diz que é pecado. Por conta dos teus dogmas. As tuas formas de pensamento. Tudo bem? Fique com a Bíblia. Bíblia. É isso que nos direciona. Ela que é a lâmpada dos nossos pés e luz do nosso caminho. É a palavra de Deus. Não é a sua opinião. A sua opinião, comparada à Bíblia, não tem importância nenhuma, a menos que a tua opinião esteja pautada na palavra. Ao menos que o que você pensa esteja exatamente de acordo com a palavra. A linha de pensamento da palavra de Deus. Se estiver, maravilha. Se estiver fora, não tem valia nenhuma. Tem tanto pastor que já falou baboseira pra mim, gente. Tanto pastor que falou baboseira. Quantos pastores falaram baboseira? Baboseira. E eu falar na cara do pastor, eu falar assim, e isso que você está falando aí, qual que é a base bíblica que você tem para isso? Qual que é a base bíblica? Você está usando a Bíblia aonde aí? Me dá uma passagem bíblica. Não tem, né? Você está falando de você. Você está falando do que você acha. E o que você acha, para mim não importa. O que importa é o que a Bíblia diz, e a palavra de Deus diz. É nela que nós nos pautamos. É nela que nós baseamos a nossa vida. É ela que é o nosso passaporte para a vida eterna. É a palavra de Deus. Todos os dias eu estou aqui com vocês falando por onde? Por meio da palavra, não é? Tem algum dia que eu venho aqui na live que eu não abro a Bíblia com vocês e leio junto com vocês? Vocês já viram falando alguma coisa aqui fora da palavra? Algo que é minha opinião, algo que eu acho, que eu penso? Não, querido. Porque tudo que eu penso e tudo que eu faço hoje é pautado por meio da palavra. A minha vida é a palavra. Eu tenho sede e fome da palavra. Amém, queridos? Glória a Deus o que eu estou ensinando aqui. Tá dando para entender? Eu vou deixar só esse ensino para vocês e vou concluir aqui. Não transforme em pecado aquilo que Deus não disse que é pecado. Não transforme uma prática que na sua cabeça é errado em algo que é pecado. Deixa eu te contar uma experiência aqui.
Quando eu comecei a fazer Muay Thai, deixa eu te contar isso aqui. A minha esposa era contra. Minha esposa Natália, pastora Natália. Vocês sabem que minha esposa é uma mulher de Deus. Ela achava que isso era pecado, porque ela aprendeu assim. A igreja que ela veio, ela falou que luta era pecado, lutar era pecado. Preste bem atenção. A minha esposa, ela disse que era pecado. Eu falei assim, tudo bem, amor, vamos ver o que a Bíblia diz. Só que, naquela época, né, isso tem muito tempo. Naquela época, impregnaram tão forte dentro da cabeça da minha esposa, porque é isso que as religiões fazem. Elas impregnam um pensamento, ainda que não tenha base bíblica, ainda que não tenha texto bíblico para aquilo. Mas elas pegam aquele entendimento, aquela informação e inculcam dentro da cabeça das pessoas sem base bíblica. E o que acontece? A pessoa ela passa a vida inteira achando que aquilo é pecado, porque um homem ela passa a vida inteira porque achando que aquilo é errado, porque um homem falou que é pecado no altar. Mas tudo que sai do altar tem que estar pautado na palavra. Toda a opinião de homem não tem importância se ele não fala por meio da palavra. Sabe esses pastorzinhos hoje que não abrem a Bíblia mais e fica falando que é pecado, um monte de coisa que ele acha que é pecado? Tá errado. Você sabia que tá errado isso? Tá errado. Ele não usa a Bíblia. Ele não usa a palavra de Deus. Como consequência, ele está acrescentando na palavra de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? Apocalipse capítulo 22. Ai daqueles que acrescentaram alguma coisa à palavra de Deus, porque será acrescentado as maldições escritas neste livro. Aquele que acrescenta aquilo que a Bíblia não diz, a sua vida começa a entrar numa desgraça, porque você está acrescentando à palavra de Deus aquilo que a Bíblia não diz. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério. Hoje nas igrejas, nós vemos um monte de doutrina de homens que não é a Bíblia que diz. Não pode ter barba, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas onde está isso na Bíblia? Cadê isso na Bíblia? Dificilmente eu sou chamado para pregar na Assembleia. Sabe por quê? Porque eu tenho barba. Olha o nível que a falta de conhecimento, a falta de sabedoria da palavra levam as pessoas. Ou seja, um homem de Deus não pode pregar num local porque ele tem barba. Aí eu te faço uma pergunta. Você sabia que Jesus tinha barba? Você sabia que Jesus, a Bíblia diz lá em Isaías, que ele tinha barba e antes de morrer na cruz, eles arrancaram a sua barba? Uma das dores que Jesus sofreu, na minha opinião, mais doloridas, foi arrancar a barba. Arrancaram a barba. Não cortaram a barba. Arrancaram. Para quem tem barba, sabe o quanto dói puxar um fio da barba. Ou seja, o salvador deles tinha barba. E eles colocam uma doutrina dentro da igreja, não pode ter barba. Você está vendo aonde que a religião leva as pessoas? Você está vendo aonde que a doutrina leva as pessoas? Você percebe como que as igrejas hoje têm muita doutrina e menos Bíblia? É muito achismo e pouca palavra. É muita opinião e pouca Bíblia. Mas é por isso que vocês estão aprendendo aqui nessas lives. Para que vocês se curvem, não diante de homens, mas diante da palavra de Deus. Diante do que a Bíblia diz, diante do que esse livro sagrado tem para nós. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? É forte o que eu estou falando aqui. Sim, é forte. Nem todos têm coragem de falar o que eu estou falando aqui na internet, mas eu vou falar. Amém, queridos? Então, deixa eu voltar aqui o que minha esposa falou para mim, só para vocês entenderem. Anote aí, escute aí. Anote aí. Para um pouquinho de escrever rapidinho, só para mim te ensinar algo aqui. E a minha esposa, ela falava que era pecado, porque ela não tinha o conhecimento profundo da palavra de Deus nesse ponto. Há muito tempo atrás. E o que eu fiz com ela? Sabe o que eu fiz? Eu li a palavra. Eu peguei a Bíblia. Preste bem atenção. Anote aí. Peguei a palavra de Deus e nós lemos juntos. Ela teve o entendimento da palavra. Sabe o que eu fiz com ela?
Porque tudo que ela tinha de Muay Thai eram as lutas profissionais, que tem machucadura, tem corte, sangra. Sabe o que eu fiz com ela? Eu peguei a minha esposa e levei ela para um treino de Muay Thai comigo. Quando ela saiu do treino, ela falou assim, é isso? Eu falei, sim, é isso. Aqui a gente dá risada, a gente brinca, a gente cuida da saúde. Para quem já fez um treino de Muay Thai aqui, sabe como é intenso de saúde? É um cardio, é mais do que você correr 1 hora. É muito intenso um treino de Muay Thai. E ela falou assim pra mim, amor, era isso o treino? É isso Muay Thai? Eu falei, é isso, amor. Aonde tem a maldade aqui agora, amor? Ou seja, eu precisei quebrar todos esses paradigmas na cabeça dela para que ela entendesse que, primeiro, biblicamente aquilo não era pecado. E segundo, a vida dentro do esporte era maravilhosa. O pessoal pedia pizza junto na academia, o pessoal brincava junto, conversava, e eu tinha a oportunidade de pregar para essas pessoas. Eu tinha a oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas. Não transforme em pecado aquilo que Deus não falou que é pecado. Pedro tentou fazer isso. E Deus corrigiu ele e falou, não transforme o que é puro, o que é impuro. Não transforme em impuro aquilo que eu transformei em puro. Então, amados, hoje, infelizmente, preste bem atenção. Anote aí, preste bem atenção. Toma cuidado com o que você aprendeu a vida inteira. Porque boa parte do que vocês aprenderam na igreja a vida inteira está errado. Sabe por que eu estou te falando isso com tanta certeza? Porque eu presenciei muitas igrejas. Eu já fui de muitos ministérios. Eu sei do que eu estou falando para vocês. Eu tive muitos pastores, nunca saí em rebelião. Nunca fiz rebelião. Todas as vezes que eu saí, eu falava, olha, eu estou saindo da igreja por conta disso, por conta disso, por conta dessa prática, por conta disso. Isso que vocês fazem está fora da palavra, isso aqui está errado, isso aqui. É por conta dessa listinha. Você percebe que não tem como a gente caminhar junto, porque eu não creio assim. Então não tem como nós caminharmos juntos, porque vocês estão falando algo que está fora da palavra. E eu sou bíblico. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com o que a Bíblia diz. Então não tinha como eu caminhar com esses pastores. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu nunca saí em rebelião. Eu mostrei o que a Bíblia dizia e eles não aceitavam. Muitos não aceitavam. Então, amados, o que eu quero te ensinar aqui hoje, preste bem atenção. Preste bem atenção aqui. O Flávio aqui do YouTube falou, eu sou professor de Muay Thai, seja muito bem-vindo aqui, viu, Flávio? Tá vendo aí? Você tá vendo aqui? Olha quem nós temos aqui na live. O professor de Muay Thai tá ouvindo a palavra aqui hoje. Tá aprendendo aqui comigo um pouco. E se eu fosse esses pastores que falassem assim, ó, Muay Thai é pecado, hein, ô Flávio, sai disso daí que isso aí é Babilônia. Eu tô falando algo de mim, eu não tô falando algo da palavra. Eu não tô falando algo da palavra. O que nós não podemos fazer em práticas de lutas? Reverenciar deuses. Nós não podemos usar artigos que é de deuses. Isso nós não podemos fazer. Amém? Isso nós não podemos fazer. Nos curvar, idolatrar outras coisas. Mas o esporte, praticar o esporte, treinar o corpo, né, cuidar da parte cardíaca do corpo, porque é um treino intenso. Ele sabe do que eu estou falando aqui. Um treino de Muay Thai é muito intenso. Para quem já fez, querido, faça, vocês vão ver o que é. É puxado. Tem gente que não consegue fazer o treino inteiro. Mas não é pecado. O pecado, querido, não consiste na prática. A menos que aquilo ali seja pecado. Ou seja, você participar de religiões que têm demônios. A Bíblia diz, eu não quero que vocês participem da mesa de demônios e da mesa de Deus. Amém? Então, se é algo demoníaco, a gente não faz. Mas se é um esporte, algo que está crescendo, eu posso levar pessoas a Jesus, gente, por favor, não transforme em pecado aquilo que não é pecado. Vocês não vão ver uma base bíblica para isso, não tem. Eles falam que é pecado sem base bíblica, sem passagem bíblica, sem nada, nenhum texto, não tem um texto que eles falam isso. Amém? Glória a Deus, tá dando para entender isso aqui, amados? Vocês estão conseguindo entender? Vamos lá, Marcela Focus, eu já falei sim da capoeira. O problema não é a capoeira, o problema é as músicas da capoeira. Tem que tomar cuidado com as músicas da capoeira.
tá? Hoje nós temos muitas músicas de capoeira cristã. É só jogar no YouTube aí que vocês vão ver. Tá bom? Ou seja, o cristão pode jogar uma capoeira ali, brincar, é um estilo de luta, com a música ali do Senhor. Uma música que tenha somente uma batida, né? Eu não preciso cantar para demônios. Eu posso, no meio da atividade, cantar para Deus. No meio do esporte, cantar para o Senhor. Ou mesmo que a capoeira também é uma dança, né? Como uma dança, é uma luta, mas é uma dança. Eu posso estar ali dançando para o Senhor ali no meio do esporte. Aonde há pecado nisso? O problema é a música. O problema é a adoração a demônios. Tá dando para entender isso aqui? O problema é a adoração a demônios. Esse é o problema. Tudo bem até aqui, queridos? Tá dando para entender isso? Bênção demais? Tudo bem? Eu queria abrir rapidinho esses últimos minutos. À noite, na live da noite, às 7 horas, nós vamos continuar falando sobre as características do falar em línguas. Hoje não deu para falar muito. Novamente, eu tive aqui uma introdução com vocês. Nós vamos falar sobre o dom de línguas para edificação, para comunicação direta com Deus. Nós vamos falar sobre muitos pontos, como avivamento, ativação espiritual. Nós vamos ver aqui o dom de línguas como guerra e batalha espiritual também. Avivamento interior e exterior. Amém? Nós vamos ter aqui muitos ensinamentos nesse tema. Então, por favor, você que está aqui, tome cuidado. Amém? Tome cuidado com o que vocês estão fazendo e se atentem para aquilo que a palavra de Deus diz. E nós vamos aprender muito em nome de Jesus, vamos aprender muita coisa aqui para a honra e glória do Senhor nas lives que vão vir. Não perca a live da noite, gente. Todos os dias eu estou aqui com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Amém? 9 horas da manhã e 7 horas da noite. Nesses dois horários eu estou aqui com vocês. Tá bom? Quer aprender? Quer crescer? Quer aprender a palavra de Deus de maneira profunda e de maneira espiritualmente falando? Então, siga aqui, tem um botãozinho de seguir, siga para você não perder os vídeos, as lives, os treinamentos, cursos que vão ter para vocês, livros, apostilas, tanto material que eu vou liberar para vocês, como eu libero lá no grupo do WhatsApp para vocês. Outra coisa, para quem está aqui agora me ouvindo, nós temos um grupo fechado aqui, alguns seguidores meus já sabem disso, né? Eu tenho um grupo fechado no WhatsApp, onde eu ensino pessoas sobre a palavra de Deus e sobre o mundo do Espírito. Dentro desse grupo do WhatsApp, nós temos vários treinamentos. Esses treinamentos são fechados para quem está no grupo do WhatsApp. Então, você pode sim aqui, você pode me ouvir aqui, aprender muito aqui com as minhas lives. Porém, aqui eu não posso falar tudo. As plataformas têm um algoritmo que eu não posso falar tudo. Então, nos treinamentos, nós vamos falar sobre tudo. É uma sala fechada, onde nós abordamos todos os temas da palavra. Os temas da palavra, tá? Minha irmã perguntou, é pago? Não, não é pago, minha irmã. É gratuito. Entre no grupo, os treinamentos são gratuitos. Nenhum treinamento aqui está sendo pago. Tudo bem? É tudo gratuito. Glória a Deus. Então, o link lá, é só você clicar no link da minha bio. Anote as plataformas aí para vocês não esquecerem. TikTok, Instagram e YouTube. Vou repetir. TikTok, Instagram e YouTube. Nestas 3 plataformas está o link do grupo. Então você vai clicar lá e vai clicar no link dessas 3 plataformas. Tem um link lá embaixo do grupo do WhatsApp. Você clicou, você vai cair direto dentro do grupo do WhatsApp e você vai poder aprender muito com a gente. Toda sexta-feira, às 7 horas, nós temos 2 horas de treinamento. Esses treinamentos são muito fortes. Profeta, qual que é o treinamento que você está trazendo agora? Libertação profética de alto nível. Amém? Então, nesses treinamentos, eu estou dando agora o tema sobre libertação. Tá? Então, como se autolibertar, como saber se eu estou debaixo de cativeiros espirituais, correntes espirituais, se eu estou amarrada, se eu estou presa, se tem alguma área da minha vida presa. Nos treinamentos você vai entender tudo isso, você vai aprender tudo isso. E detalhe, tá? Eu não ia fazer isso, gente. Eu não ia, diante de Deus é o que eu estou falando aqui. Eu não ia fazer isso. Mas o Espírito Santo me incomodou muito para isso. Ele falou, libera o treinamento no YouTube para as pessoas. Então, quem perdeu os últimos treinamentos, as últimas 3 aulas, tá lá no YouTube para vocês. No meu canal do YouTube tem uma abinha de playlist. Anote aí, playlist. Clique na playlist, você vai ver dentro da playlist, nas playlists, né, tem várias, você vai ver uma playlist chamada Treinamento Profético, treinamento de alto nível
na libertação de alto nível, né? E você vai clicar lá e você pode fazer o treinamento. Tá lá as 3 aulas. São 6 horas de conteúdo intenso sobre batalha espiritual e sobre libertação de alto nível. Amém, queridos? Tudo bem? Então, se vocês quiserem aprender muito, quiser crescer com Deus, querido, tem muita gente que está mandando vários testemunhos para mim no privado. Profeta, muito obrigado, você abriu minha mente. Eu não sabia disso, eu não sabia disso. Hoje eu entendo porque minha vida está assim. Hoje eu estou entendendo porque eu estou amarrada nesse lado. Porque que minha vida está presa aqui. As pessoas estão aprendendo muito sobre isso. Então você pode ir lá e aprender muito dentro do treinamento que está no YouTube, tá? E toda sexta-feira eu mando o link do treinamento no WhatsApp. Então você pode ir lá e aprender. Olha lá o nosso irmão aqui falando, ó, eu assisti várias vezes, tá vendo aí? Tá lá no YouTube, gente, é só aprender, é só assistir. Tá lá para você assistir. Você não vai pagar nada. É só clicar e aprender. Olha que maravilha, né? Não é bênção isso? Aproveita, viu, gente? Porque assim, eu vou falar um negócio para vocês. Eu estou percebendo, ó, eu tenho 40 mil seguidores nas minhas redes sociais, em todas, né? Juntando. Os treinamentos estão entrando 300, 400 pessoas só no treinamento. Sabe, as pessoas não querem pagar o preço de aprender. Não querem. Sabe por quê? Muitas vezes é porque é de graça. Essa é a verdade, tá? Essa é a verdade. Infelizmente é uma verdade que não deveria ser uma verdade. Mas porque é de graça, poucos aprendem. Poucos querem aprender. Se eu tivesse cobrando aqui R$ 700 num curso desse, tava todo mundo comprando. É verdade, eu não tô mentindo aqui. Eu nunca cobrei nada aqui na internet, nunca. Vocês sabem disso. Eu nunca cobrei nada, nunca, um centavo. Vou fazer 6 meses de internet aqui ensinando vocês. Todos os dias. Mas as pessoas, infelizmente, não dão valor. Se esse curso eu tivesse colocado lá, ó, R$ 700, gente. Quem quiser adquirir o curso, adquira, tá lá. Tava todo mundo comprando. Sabe por quê? Porque é pago. Essa é uma verdade que dói. Não era para ser assim. Era para as pessoas estarem absorvendo e aprendendo, crescendo. Sabe quantos anos que eu estudo isso aqui, gente? Mais de 13 anos. Mais de 13 anos estudando a palavra de Deus. Mais de 13 anos pregando a palavra de Deus. Mais de 13 anos discipulando e pastoreando pessoas. Pastoreei a igreja Jesus Church aqui em São Paulo por 4 anos. Mas infelizmente as pessoas não dão valor àquilo que é gratuito. É por isso que as pessoas não querem aceitar Jesus mesmo, porque é de graça. Essa é a verdade. Essa é a mais dura verdade. Eu não queria falar isso aqui, mas é a verdade. Amém, queridos? Infelizmente. Então dê valor. Dê valor. Dê valor ao que Deus tem te ensinado. Dê valor ao conteúdo que você tem aprendido aqui. Dê valor em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá, gente, rapidinho aqui. Eu vou abrir para algumas perguntas e respostas aqui, rapidinho, para a gente concluir a live, tá bom? Para não estender muito aqui. Tudo bem, amados? Glória a Deus. Vamos lá. É exatamente isso. Quando você faz de graça, o pessoal não participa. E quando você coloca um valor, é claro, né, gente? Eu não concordo em colocar um valor desse nível. Isso aí não existe, né? Um curso desse jeito, né? Eu creio que tem o valor da gravação, tem o valor do fotógrafo, do filmmaker, tem o valor da edição, tem o valor da plataforma. Eu creio nisso. Tem um valor, tem custo por trás. Mas um valor desse eu não acho justo. Isso aí já é extorquir, né? É extorsão. Eu não concordo, né? Mas infelizmente é isso. Quando você faz de graça ensinando, as pessoas não querem aprender. E quando você cobra, reclama porque está cobrando. Vai entender o povo, né? Vai entender esse povo. Mas vamos lá, gente. Vamos abrir aqui para as perguntas em nome de Jesus. Vamos lá. Primeira perguntinha aqui. Já tem bastante pergunta aqui. Deixa eu responder aqui e tentar pegar numa certa ordem aqui. Vamos lá. Tá aqui, vamos lá. Batismo com fogo. O que é batismo com fogo? Eu te recomendo que você vá lá no meu YouTube, no meu canal, escreve lá, Profeta Lucas Jerônimo. Vai lá no canal e escreve assim, ó. 4 batismos, 4 tipos de batismos. Vai lá no canal do YouTube e coloca assim, ó. 4 tipos de batismos. Eu falo sobre o batismo com fogo de maneira profunda nessa aula. É quase 2 horas de aula, tá? O batismo com fogo basicamente é o batismo de purificação e santificação. Quando você recebe o batismo com fogo, você nunca mais consegue ser o mesmo. Você vai para um nível de espiritualidade, conexão com Deus muito mais profunda. É literalmente uma limpeza com fogo. É uma limpeza com fogo. O Espírito Santo ele te limpa, te purifica de dentro para fora. Ele derrama fogo sobre você, toda palha, tudo que é incrédulo, tudo que é promíscuo, iníquo, tudo fica para lá. E ele começa a purificar o teu ser e te transforma uma pessoa muito mais temente a Deus. Esse é o batismo com fogo. É claro,
Tem outra linha que acredita que o batismo com fogo é juízo. Eu não creio dessa maneira por N motivos. Tá bom? Então, perceba. João Batista fala do batismo maravilhoso, que é o batismo nas águas. Depois ele fala do batismo maravilhoso, que é o batismo com o Espírito Santo. E depois ele falaria de juízo em uma categoria de bondade e benefício para o reino de Deus, que ele está falando no texto. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É dois tipos de batismos que tem na Bíblia. Na verdade são 4, né, que a Bíblia coloca. Mas o batismo com fogo basicamente é o batismo de purificação, santificação, pureza, querido. Você vai para um nível de santidade. É isso que é o batismo com fogo. Tem pessoas que recebem o batismo com fogo hoje, na segunda-feira, na terça-feira, né? Hoje é segunda. Na terça-feira ela não consegue ser a mesma. Ela é atraída pelo fogo do Espírito Santo. Ela é movida dessa maneira. Ela não consegue mais ser a mesma. Ela é levada a um nível de pureza. Deixa eu te dar um exemplo. Isaías capítulo 6. Lembra quando Isaías falou: eu habito no povo de lábios impuros e sou um homem de lábios impuros? O fogo que aquele anjo pega com a tenaz, a brasa viva do altar, aquele fogo não era fogo de juízo, era fogo de purificação. Era fogo de purificação e limpeza e santificação. É assim que eu creio pela palavra de Deus. O batismo com fogo é um fogo de purificação inteira. Ele purifica todo o teu corpo. Tudo bem? Pessoas que são batizadas com fogo conseguem vencer o pecado, a imoralidade sexual e tudo aquilo que prende essas pessoas. Tudo bem, querido? Depois, quem quiser aprender mais sobre isso, é só ir lá no canal do YouTube e colocar Profeta Lucas Jerônimo, batismos. Você vai chegar nessa live, tá bom? Vamos lá. Milagre instantâneo, como na época de Jesus ainda é possível? Sim. Eu já orei por muitas pessoas, elas foram curadas instantaneamente. Só que eu também já orei por pessoas e elas foram curadas depois de um tempo. Depois de um tempo. O mesmo Jesus, ele orou por algumas pessoas e elas não foram curadas imediatamente. Quer que eu te provo na Bíblia? Vamos lá. Lembra do cego que pediu para Jesus: filho de Davi, se você pode me curar? Jesus chega para ele e Jesus toca nele e ele ora, e aquele homem, a primeira vez que Jesus ora, ele não é curado. Ele é curado parcialmente. E ele disse: mestre, eu vejo homens como árvores. Eu já estou vendo, eu fui curado porque eu não via, mas eu estou vendo agora homens como árvores. E Jesus coloca a mão de novo, ora por ele, e aí ele vê perfeitamente. Tá bom? Então, tem curas que vêm de imediato e tem curas que vêm depois. Lembra quando Jesus ele diz para os 10 leprosos: vai e ofereça a oferta para o sacerdote. A Bíblia diz que no caminho os leprosos foram curados. Então eles não foram curados instantaneamente. Eles foram curados ao longo do percurso. Tá bom? Eles foram curados no caminho para ali oferecer a oferta. Então há curas que vêm de imediato. E há curas que vêm por um tempo. Ela leva um tempinho para acontecer. Ela está acontecendo, mas não é de imediato. Profeta, por que isso acontece? Não sei. É Deus que faz dessa maneira e, nesse caso, não temos como questionar. Deus faz da sua maneira, do jeito dele, na hora dele, da maneira dele. Nós só temos que orar e abençoar e liberar a cura. Quem faz é Deus, tá bom? A cura não vem de nós, gente. Toma cuidado, tá? A cura não vem de nós, a cura vem de Deus. O poder vem de Deus, tá? O poder pertence a ele. Tá bom? Minha irmã Sara está falando: irmão, Deus vai te recompensar. Até porque o Senhor fala que as coisas do céu, graça, deixa eu ler aqui que está mais para o lado, ele nos dá graça também, ao contrário. Amém, minha irmã, eu creio nisso. Eu já estou sendo abençoado por Deus, Deus já tem me abençoado, Deus já tem cuidado da minha vida. Mas eu creio, em nome de Jesus, obrigado pelas palavras, tá bom? Vamos lá. André Ribeiro disse: eu estou afastado. Então volte. Volte para Deus. Nenhuma desculpa eu posso colocar essa palavra aqui, né? Nenhuma desculpa é plausível para você se afastar de Deus. Amém? Não importa o que você fez. Volte para Deus o mais rápido possível. Eu falei disso recentemente nas minhas lives. Volte para Deus o mais rápido possível, porque quanto mais tempo afastado, mais o diabo vai te afastar de Deus e te levar para o inferno. Esse é o propósito dele.
Volte para Deus o mais rápido possível. Pecou? Arrependa-se e volte para o Senhor. Tá bom? Não deixe. Eu tô sem força, eu tô com preguiça, eu tô cansado. Vai cansado, vai sem força e vai com preguiça. Vá. Só faça. Amém? Não deixe para amanhã. Não seja um procrastinador. Não procrastine. Faça o que Deus chamou para fazer. Tá bom? Profeta, eu sinto muita vontade de chorar durante a oração. Isso é um sinal de que o Espírito Santo está quebrantando o teu espírito. Está quebrantando o teu coração. Eu também choro muito na presença de Deus. Tá bom? Por incrível que pareça. Eu não choro com qualquer outra coisa, gente. Não chorei quando eu casei, não chorei quando meu filho nasceu. Mas quando eu entro na presença de Deus, as lágrimas escorrem. Igual aquela música, né? As lágrimas rolam. Nossa, tinha uma música antigamente que a gente cantava. E as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque. Quem lembra dessa música aí? Apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam. E as mãos se levantam em adoração. Era uma música que a gente cantava muito antigamente. Uma música muito bênção. Então, minha irmã, quando você é tocada pelo Espírito, as lágrimas rolam. É assim mesmo. Tá bom? O Espírito Santo, ele toca em você e as lágrimas começam a descer. É um sinal de que o Espírito Santo está te quebrantando, está te transformando. Tá bom? É um quebrantar do Espírito Santo. Tá bom? A Iris falou, eu nem passo maquiagem porque eu choro muito. Tem pessoas que choram mais do que as outras, mas eu também choro bastante na presença de Deus, gente. Quando eu tô me quebrantando na presença do Senhor, eu me derramo mesmo, sabe? Eu tô nem aí pra quem tá do meu lado, me derramo mesmo. Se for pra me jogar no chão, me jogo no chão. Se for pra pular, eu pulo. Se for pra dançar, eu danço. Eu não tô nem aí. Se for pra estar na presença dele, eu não me importo. Profeta, como saber se o falar em línguas estranhas é do Espírito Santo? Alessandra Azevedo, é uma pergunta muito boa. Anote que eu vou te falar aí que é um segredo. Anote aí, tá? Uma pessoa que não anda na justiça de Deus, anote aí, é um segredo que eu vou dar aqui pra vocês, hein? Muito importante que eu vou falar aqui agora. Anote aí, você que tá aprendendo. Uma pessoa que não anda na justiça de Deus, aquele batismo não veio de Deus. Anote aí, vou repetir de novo. Uma pessoa que não anda na justiça de Deus, ela não pode ser batizada com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele anda na justiça. Ele anda na retidão. Então, se essa pessoa está com a vida toda torta e está falando em línguas, está errado. Isso não é o Espírito Santo. Tá bom? Jesus, ele disse, conheçam a árvore pelos frutos. O que são os frutos nesse caso? O que são os frutos? Nesse caso, os frutos são ações. Frutos na Bíblia pode significar algumas coisas, tá? Fruto pode simbolizar o fruto do Espírito Santo. O fruto pode simbolizar uma virtude. O fruto pode simbolizar atitudes. Nesse caso, atitudes e ações. Então, se uma pessoa está com a vida torta e está falando em línguas, está errado. Está errado. Tá bom? O Espírito Santo não habita num templo sujo, impuro e imundo. O Espírito Santo, ele é santo. É só olhar para a vida dessa pessoa. É simples assim. Tá bom? Tudo bem, minha irmã? Eu já expulsei muitos demônios, já falei aqui para vocês, de pessoas que estavam falando em línguas, só que não era o Espírito Santo, era demônios. Por quê? Por que eu sabia que não era demônios? Também, né? Porque o Espírito Santo me falou, mas também eu conhecia a vida da pessoa, e aquilo ali não era possível o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não usa essa comunicação de impureza, mas de santificação. Amém? Tudo bem? Ela falou assim, então é difícil se a gente não tem uma convivência com a pessoa. Depende. Se você tem um dom de discernimento de espíritos, se você na tua vida atua o dom de discernimento de espírito, então você pode diagnosticar. Porque esse dom que o Espírito Santo nos dá, a gente consegue discernir quem é e quem não é. Quem está no espírito, quem está na carne. Se é demônios ou se é anjos. Se é demônios ou se é o Espírito Santo. Esse dom nos capacita a identificar ambientes espirituais. Tá bom? Então, se você não tem esse dom, tem que ser pelo segundo motivo que eu dei aqui pelo primeiro, na verdade, que é você diagnosticar ali por meio da vida dessa pessoa. Amém? Mas esse dom está disponível a todos aqueles que foram batizados no Espírito Santo. Todos aqueles que querem o dom de discernimento de espírito, é batata. É batata.
Deixa eu contar um caso pra vocês aqui que aconteceu. Uma certa feita, eu não vou entrar tanto em detalhe, gente. Não vou entrar em detalhe, tá? Um dos meus discípulos, a gente foi fazer evangelismo, e um dos meus discípulos começou a evangelizar uma moça. Anote aí, preste atenção, como que esse dom é importante, tá? Esse dom é muito atuante na minha vida, o dom de discernimento do espírito. É muito forte na minha vida esse dom. É um dos dons mais fortes, até mais que a profecia. Anote aí. E nós fomos fazer um evangelismo, e essa moça, ela tava, um dos meus discípulos, ele tava aqui, né, ó, com a Bíblia aqui, aberta, tava com a Bíblia aberta, lendo para ela uma passagem bíblica. Lendo para ela uma passagem bíblica. E ela olhando, e eu olhei de longe, o Espírito Santo já me deixou incomodado. Eu senti algo diferente. Eu senti uma presença maligna. E naquele momento, ele me chamou, por incrível que pareça. Ele me chamou e ele disse assim, profeta, por favor, você pode orar por ela? Porque ela... Eu acabei de dar uma palavra para ela ali. Só um segundinho, gente, que eu acho que entrou um pelinho aqui dentro do meu olho, acredita? Acho que saiu. Vamos lá. E ela pediu para orar por ela. Preste bem atenção. Só que ela não pediu para mim orar por ela. Ela pediu para ele orar por ela. E naquele momento, preste atenção aí. Ela falou assim, você pode orar por mim? Só que ela pediu para ele orar. E não pediu para mim orar. Só que o que ele fez? Eu acredito que movido pelo Espírito, ele veio até a mim. Profeta, você pode orar por ela? Ela pediu para mim orar, mas eu quero que você ore por ela. E naquele momento, quando eu bati o olho dentro do olho dela, eu vi aqueles olhos diferentes. Só que se você fosse bater o olho com o olhar natural, você não ia ver o que eu vi. Eu vi algo espiritual. Eu vi negritude dentro dos olhos dela. Eu vi algo negro, como se os olhos dela tivessem preto, só que pelo Espírito. E o dom de discernimento por visões, depois eu ensino isso para vocês mais para frente, naquele momento, eu soube que era Satanás. Só que ela não estava demonstrando nada. E eu falei, eu estou te vendo aí. Eu sei que é você. E quando eu falei aquilo, ela deu aquela famosa risada. Você é um maldito! E começou a falar com aquela voz de demônios. Falou que eu era maldito, que eu era desgraçado e começou a falar um monte de coisa. Eu te odeio e aí por aí vai. Você já sabe como que os demônios fazem. Mas como que eu diagnostiquei aquilo? Porque o Senhor me deu um dom de discernimento de espírito e naquele momento eu vi no mundo espiritual que não era ela, era demônios. Ou seja, aquele meu discípulo, porque não tinha o dom de discernimento de espírito, ele ficou com aquela moça evangelizando um espírito imundo. Tá dando para entender? Ou seja, ele ficou ali evangelizando um tempão uma mulher que estava endemoniada. Isso aqui é muito forte, amado. Isso aqui é muito sério. Tem pessoas hoje que estão evangelizando pessoas que estão endemoniadas e não sabem porque não tem o dom de discernimento de espírito. Porque não tem dons espirituais. Hoje as igrejas, infelizmente, elas não estão buscando mais dons espirituais, não é mais falado sobre isso. Os dons espirituais, queridos, são capacidades, competências que o Espírito Santo nos dá para que nós possamos atuar no poder de Deus, de maneira sobrenatural. Amém? Glória a Deus? Tudo bem? Então, busque os dons. O apóstolo Paulo ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, busquem com zelo os dons espirituais. Busquem com zelo os dons espirituais, mas as pessoas não querem buscar mais. As igrejas hoje é só dinheiro, é só prosperidade, é só baboseira, é pregaçãozinha barata, mas não pregam mais a verdade, não ensinam mais a verdade. E as pessoas estão morrendo, indo para o inferno. Se a igreja hoje, querido, fosse uma igreja cheia do Espírito Santo, atuante nos dons espirituais, você ia ver muitas igrejas hoje totalmente diferente do que você vê hoje. Totalmente diferente disso. Amém? Vocês estão sendo levantados nessa internet como essas pessoas. Você, querido, pode ser uma brasa viva na tua igreja. Você pode ser uma brasa viva onde você está. Na tua empresa, no teu trabalho, não importa onde você esteja, na faculdade, na tua igreja, onde quer que você esteja. Você pode ser essa pessoa que começa atuando no poder de Deus e as pessoas começam a ver, irmão, o que você está fazendo? Eu vi que você está com autoridade, o que está acontecendo na tua vida? Eu estou aprendendo sobre os dons espirituais, eu estou aprendendo sobre o mundo espiritual.
E eu estou atuando naquilo que Deus me disse que eu posso atuar. Amém, queridos? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Isso é direito de todo mundo. Mas poucos querem buscar os dons. Poucos querem buscar e atuar nos dons espirituais. São poucos. Pouquíssimos. Hoje, basta estar na igreja, sentada num culto, ouve a palavra, vai embora. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que isso é igreja? Vocês estão muito enganados. Se você acha que igreja é você ir no domingo, estar aí no domingo, ouvir a palavra e ir embora, isso não é igreja. Igreja é todos atuantes no poder de Deus. É todos, desde da criança até o velho, atuantes no poder de Deus, manifestando curas, expulsando demônios, curando enfermos, pregando com autoridade, ganhando almas para Jesus. É isso. Isso é igreja. Isso é igreja. Igreja não é você ir e ficar esquentando um banco. Isso não é igreja, querido. Igreja somos nós atuantes no reino de Deus. Deus nos chamou como nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Para quê, profeta? Para esquentar banco? É isso que vocês são ensinados. Infelizmente, nas igrejas, vocês são adestrados a isso. Vocês são ensinados que isso é igreja. Mas isso não é igreja. Igrejas são todos trabalhando em prol de vidas, pelo reino de Deus, para restaurar vidas. Isso é igreja. Igreja é você sair da tua zona de conforto e começar a trabalhar pelo Senhor. Começar a impor as mãos sobre as pessoas. Começar a declarar cura, expulsar demônios e curar enfermos. Pregar com autoridade. Isso, querido, é igreja. Isso é igreja. A igreja que vocês aprenderam a vida inteira, infelizmente, vocês aprenderam errado. Vocês aprenderam errado. Igreja não é você ir para um altar e ficar tocando no culto. Isso não é igreja, gente. Igreja é você fazer o que Jesus fez. Você não é chamado de pequeno cristão? Pequeno Cristo? O que é cristão? Significa pequeno Cristo. Se eu sou um pequeno Cristo, eu sou chamado para atuar no poder de Deus, assim como Jesus disse: em meu nome vocês farão obras maiores da que eu fiz. Hoje os cristãos não fazem nem as obras que Jesus fez, quanto mais maiores. Nós somos chamados, queridos, para atuar no poder de Deus. Esse poder que atua na minha vida, esse poder que atua na vida de homens e mulheres de Deus, está disponível para você, só que você precisa trabalhar, colocar a mão no arado, trabalhar, fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa pelo reino de Deus, pelo amor de Deus. Fazer algo pelo Senhor, pelo reino de Deus. Hoje as pessoas acham que igreja é você ir para um lugar e ficar ali 2 horas. Ouve a palavra de 1 hora, adora a Deus 1 hora. Gente, isso não é igreja. Isso é um culto. É diferente. Amém? Isso é um culto. São pessoas que se reúnem para cultuar a Deus por 2 horas. Mas a igreja, ela tem funções. A igreja tem serviços. A igreja tem manifestações. Olha o que Jesus disse para Pedro. Pedro, tu és pedra. E sobre você que vai iniciar a igreja, sobre a igreja, não é sobre Pedro, mas é sobre a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a igreja estará constantemente numa luta. Uma luta contra o império das trevas. Qual que é a luta que você está, gente? Vai para a igreja no domingo, não tem nenhuma luta com Satanás, gente. Isso não é igreja. Igreja é serviço, é trabalhar na obra, é pregar o evangelho, é levar pessoas a Cristo, é treinar pessoas. Isso aqui que eu estou fazendo aqui, isso aqui é reino de Deus. Muitas pessoas estão saindo aqui das minhas lives, dos meus ensinos, e voltando a ser quem Deus chamou ela para ser na igreja dela. Tem pessoas que o pastor não conhece mais nem ela. Fala, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? O que aconteceu com esse homem? Ele está cheio do Espírito. Quem sabe você não é a brasa viva que Deus vai levantar na tua igreja? Amém, queridos? Isso é igreja. É atuar, é fazer, é liberar o poder, é manifestar a glória, aonde quer que você vá.
Aleluia. É você verdadeiramente mostrar quem você veio para ser nessa terra. Você veio para ser servo e soldado do Deus Altíssimo. Guerreiro, guerreira, servo e serva do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Para destruir fortalezas, para destruir as hostes malignas, o poder das trevas. Ser verdadeiramente um servo e uma serva, um soldado e uma soldado de Deus. Amém, amados? Tudo bem? Glória a Deus. Bênção demais. Glória a Deus, queridos. Eu vou parar por aqui, você já me conhece, senão eu vou até amanhã aqui falando. Mas que vocês possam sair daqui dessa live hoje com um pouco mais de maturidade, mais conhecimento, mais força, mais vigor, mais virtude, mais unção na tua vida. Você foi chamado por Deus, querido, para manifestar o poder. O apóstolo Paulo, ele sempre dizia isso. Eu não venho a vocês com palavras de sabedoria humana. Eu não venho a vocês com palavras, mas com poder. Poder. O verdadeiro servo, ele carrega poder. A verdadeira serva, ela carrega poder. Palavras é muito fácil. Hoje as pessoas não mais manifestam poder. Não manifestam mais poder. Se eu chamar muitas pessoas aqui na live, vocês vão ver aqui manifestando muitas pessoas endemoniadas aqui na live, como já aconteceu no passado. Eu não faço isso, querido, porque o foco da live aqui não é ficar expulsando demônios aqui na live. Isso eu vou fazer lá no treinamento. Para quem quer, porque eu não vou ficar expulsando demônios de pessoa que não quer nada com Deus. Vocês vão ver muito o poder de Deus ainda. Não somente eu atuando nesse poder, mas vocês atuando no poder. Vocês manifestando a glória de Deus. Vocês sendo participantes do reino de Deus. Porque o que é ser participante do reino? Manifestar o poder do reino. Manifestar a autoridade, as armas do reino. Isso, querido, é reino de Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Preste atenção. Você não foi chamado para a igreja. Você foi chamado para o reino. Você é a igreja. Tem muitas pessoas que confundem isso aqui. Você não foi chamado para a igreja. Você é a igreja. A igreja, ela é o reino de Deus. Você faz parte de um reino. Nós participamos de um reino. Nós somos participantes de um reino. Esse reino é espiritual. Esse reino não é físico. Esse reino tem poder para manifestação no mundo físico, mas ele é espiritual. Esse reino, querido, nós fazemos parte. A igreja é apenas uma extensão desse reino. Nós somos uma extensão do reino de Deus. Amém? Tudo bem, queridos? Glória a Deus. É que tem muitas pessoas que acreditam que a igreja já é o reino e acabou. Você aprendeu errado. A igreja faz parte do reino, da extensão do reino. O reino de Deus tem muito mais para nós que você não tem nem noção. Amém? Tudo bem até aqui? Queridos, eu vou parar por aqui então. E à noite, às 7 horas da noite, a gente continua esses ensinos para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? Glória a Deus. Você que está aqui nas lives, você não me segue ainda, siga para você não perder os conteúdos, para você não perder os ensinamentos, os treinamentos, tudo que eu vou trazer para vocês, tá? Não perca, não perca. Notícia boa para vocês. Eu comprei alguns materiais do podcast. A gente vai fazer um cenáriozinho, eu e um amigo meu, irmão na fé, homem de Deus, vocês vão conhecer ele, Wanderson, vocês vão conhecer. E nós vamos começar o podcast, se assim tudo der certo, a reformazinha aqui, a gente vai começar o podcast essa semana. Então você vai poder aprender muito. Nós já temos mais de 100 lives, mais de 100 temas para lives, né, dos podcasts para vocês. Então vai ter cortes, vai ter muito ensino, muito corte bacana para vocês, que vocês vão poder aprender, enviar para o irmão, enviar para alguém que vocês gostam, enviar para algum familiar. Nós vamos falar sobre tudo, casamento, vida espiritual, vida com Deus, o que a Bíblia proíbe, o que a Bíblia não proíbe, o que as pessoas transformaram, o que é doutrina. Vocês vão aprender sobre tudo isso, vocês vão ver, vai ser top.
Então eu comprei alguns objetos e algumas decorações, né? E tá para chegar. Assim que chegar, eu já vou fazer a instalação e nós vamos começar o podcast. Nós vamos ter um canal, né, no YouTube e a gente vai liberando lá, a gente sinaliza vocês direitinho e vocês podem ir lá, para quem gosta de aprender podcasts, né, por meio de podcasts, você vai poder aprender lá também por meio de podcasts, tá bom? Ali tirando dúvidas, perguntas, pegando as dúvidas do pessoal e respondendo, vai ser uma bênção, tá bom? Vai ser uma bênção. Eu creio que vai ser um divisor de águas na nossa vida. O podcast, querido, não é só para mostrar e crescer na internet, não. O podcast é para que vidas tenham acesso à palavra de Deus. Eu estava conversando com uma moça semana passada, a gente foi visitar um casal, eu e minha esposa, e a moça falou assim, profeta, eu passo o dia inteiro assistindo podcast, acredita? Aquilo ali parece que foi como que Deus confirmando no meu coração. Ela falou assim, eu fico no meu trabalho, eu trabalho com computador, eu ponho meu fone de ouvido, eu fico o dia inteiro ouvindo podcast. Ela falou que ela passa o dia inteiro ouvindo podcast. E de fato tem pessoas que passam o dia inteiro assistindo podcast, ouvindo ali, né, a opinião da palavra a respeito daquele homem de Deus e daquela mulher de Deus que está ali sendo entrevistado. Então vai ser uma bênção, tá? Só sinalizando vocês aqui que eu falei que a gente ia ter e nós vamos ter, só que eu tô esperando as coisas chegarem, tá? Para ter um cenário bacana para vocês, né? Ser algo bacana também, não somente com o conhecimento, mas também o cenário, o áudio, ser tudo bacana para vocês. Tá bom, queridos? Bênção demais? Glória a Deus. Então sim, nós vamos ter os treinamentos, nós vamos ter os vídeos, as lives, mas o podcast também vai ser mais um meio da pregação do evangelho aqui na internet, tá bom? Glória a Deus. Então só pautando para vocês também aí. Você que está aqui que não me segue ainda, siga para que vocês não percam os conteúdos, não percam as lives, os treinamentos. Siga aqui, tem um botãozinho de seguir aí, siga para você não perder. Você que também não entrou no grupo do WhatsApp, no Instagram, TikTok e YouTube, os meus outros canais, tem um link do WhatsApp. Clica no WhatsApp, no link, e você vai cair direto no nosso grupo aqui fechado, aonde eu faço meus treinamentos. Tá bom? Eu acho que era isso. Acho que é isso. É isso. E, para quem não sabe, todos os dias eu estou aqui às 9 da manhã e às 7 horas da noite. 9 da manhã e 7 da noite, ensinando vocês a palavra do Senhor. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Você que está aí do outro lado da telinha, fecha os teus olhos. Vamos orar e falar com Deus aqui, em nome de Jesus. Eterno Deus e eterno Pai, nós entramos na Tua presença agora, Pai. Senhor, que cada ensino, cada live, tudo que nós estamos falando aqui, Senhor, venha, Senhor, de encontro ao Teu coração e que essas mensagens, esses ensinos, também venha impactar cada vida que está me ouvindo aqui agora, Pai. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha a aprimorar, edificar, transformar cada mentalidade, Pai. Cada vida que está me ouvindo aqui agora, Pai, que seja transformada a mente, o coração, seja transformado, Pai, para a purificação do Senhor. Que as vidas possam não somente, Senhor, aprender, ter conhecimento, aprender muitas coisas, mas também, Pai, que elas possam crescer, amadurecer de maneira espiritual. Que elas possam sair, Pai, de uma situação de tomar leite espiritual, mas comer alimento sólido espiritual falando. Espiritualmente falando, e eu oro para que o Senhor possa abençoar cada vida, cada família, cada seguidor, Pai, cada discípulo, cada mentoriado, cada vida que está me acompanhando aqui, Senhor. Cada vidinha preciosa, Pai, que me ouve, que me assiste todos os dias, que aprende aqui, eu oro, Pai, para que o Senhor possa firmá-los na fé, firmá-los na Tua presença e que eles possam verdadeiramente ter um relacionamento com a Tua presença, com a Tua palavra, que eles possam crescer, Pai, para a honra e a glória do Teu nome. Porque, Pai, só tem um aqui nesses momentos, nessas lives e vídeos, só tem um que brilha, Pai, é o Senhor. Nós estamos aqui para que o Teu reino cresça. Nós estamos aqui, Pai, para implantar o Teu reino nessa terra, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, te louvamos e te agradecemos, Pai, do fundo do coração, por todo o entendimento, sabedoria, tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado. Não merecíamos nada, não éramos merecedores de nada, nem mesmo, Pai, de ter o nome escrito no livro da vida. Mas o Teu amor, a Tua graça nos alcançou, as Tuas misericórdias nos alcançaram. E hoje nós somos livres para glorificar, para bendizer, para louvar e adorar o nome do Senhor. Que nós permaneçamos nessa condição, Pai, com as lamparinas acesas até o dia da Tua volta, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Espero que essa aula, esse ensino tenha impactado a tua vida, o teu relacionamento com Deus e possa ter aberto um pouquinho mais a tua mentalidade para o que é o reino de Deus e a palavra do Senhor. Tá bom? Um grande abraço.
Um beijo no seu coração, fique firme e lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Sem sacrifício não há fogo do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês grandemente e nos vemos às 7 horas da noite, se o nosso Deus nos permitir, em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais para a honra e glória do Senhor. Fiquem com Deus, queridos. Tchau, tchau.